O Flamengo encaminhou para valer a contratação do colombiano Jorge Carrascal e o anúncio oficial deve acontecer antes da abertura da janela de transferências que acontece no próximo dia 10. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você. Vamos falar também sobre a situação envolvendo o Pedro, né? Pedro está insatisfeito, está, posso dizer assim, desmotivado no Flamengo. Será que o Flamengo vai negociar o Pedro? O Pedro quer deixar o Flamengo? Eu vi aí alguns canais esportivos da mídia paulista, todo mundo querendo o Pedro. E eu vou falar uma coisa para vocês. Aonde a fumaça, há fogo, nação. E a gente sabe a forma de como a diretoria do Flamengo ela trabalha. Ela não quer que vaze as informações. Vocês viram que teve vendas aí que aconteceram que ninguém sabia de nada. Por exemplo, a do Alcaraz. Já estava no Everton quando todo mundo foi saber, né? Vamos falar sobre isso. Situação envolvendo o Michael, o Wesley. 4 equipes da Europa de olho em Wesley. 2 clubes brasileiros sondaram o Michael. O Flamengo já está ciente dessa situação. Vou trazer todos os detalhes para você. Temos informações também envolvendo o Léo Ortiz. Olha só, hein? E a situação envolvendo o Eric Pulgar, que vai passar por cirurgia, meus amigos. Fica ligadinho que eu vou trazer todos os detalhes para você. Uma preocupação grande sobre a situação de Eric Pulgar. E o Flamengo ainda aguarda o dinheiro do Zenit ser confirmado pelo banco para poder sacramentar, dar o aval total para poder o Gerson viajar para o Zenit da Rússia. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você, você meu amigo, você minha amiga, você torcedor rubro-negro que ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Tem muita coisa importante aqui trazer nesse vídeo para vocês, tá? Mas eu peço a vocês um pouco de paciência. Vou aqui passar um resumão o mais rápido possível para o vídeo não ficar muito longo, mas é muita informação importante mesmo. Olha só, começar aqui sobre os próximos jogos do Flamengo. Porque o Flamengo tem um jogo contra o São Paulo que acontece na semana 13, né, 12 e 13, no sábado e domingo. Os jogos do Brasileirão que acontece na semana 12 e 13. Esse jogo previamente está adiado, porque o Flamengo estava no Mundial de Clubes. A final do Mundial de Clubes acontece no dia 13. Então esse jogo estava adiado, está adiado na verdade. Vamos ver como a CBF deve regularizar aí. E esse jogo ainda pode acontecer entre aí o dia 12 e 13 para o Flamengo. Mas no dia 16... o Flamengo tem o Santos, tá? O Flamengo joga fora de casa, lá na Vila Belmiro, às 21h30. No dia 20 do 7, tem o Fluminense jogando no Maracanã às 19h30. E no dia 23, o Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino, fora de casa, lá em Bragança Paulista, tá? E os próximos jogos do Flamengo tem pela frente, todos pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora sobre a situação envolvendo o Coringa Gerson. O Flamengo aguarda o dinheiro do Zenit cair na conta, ser confirmado pelo banco. É isso mesmo. O Flamengo aguarda a confirmação dos valores enviados pelo Zenit na compra de Gerson. Somente com o aval do banco é que a venda do jogador será concretizada. A espera se deve por conta dos embargos impostos aos bancos russos devido à situação que acontece lá entre, né, vou que entrar em detalhes tal, mas entre a Ucrânia e a Rússia. Então tá aí a situação acontecendo, ainda não foi confirmado. A ser confirmado, dado o aval pelo banco, o Gerson pode viajar, pegar as malas e viajar. Por enquanto, Neneca não vai enquanto não tiver a confirmação do banco para o Flamengo. Situação delicada de Eric Pulgar. Olha só, o Flamengo informa que Eric Pulgar passará por cirurgia no 5º metatarso do pé direito. O procedimento será realizado nesta próxima quinta-feira, amanhã, no Chile, onde o atleta dará início imediato ao processo de recuperação. E é uma situação para a gente ficar preocupado, né, nação? O Flamengo está aí a passos lentos no mercado. Saída de Gerson, o Flamengo não tem intenção de contratar. Tem a situação envolvendo o Eric Pulgar agora, que não vai ficar 2, 3, 4 jogos só fora.
É 2 meses para lá a recuperação do Éric Pulgar. E ainda mais com essa cirurgia, o tempo pode ser prolongado ainda mais. Então, situação aí preocupante. E o Flamengo precisa sim olhar com carinho. Temos jogadores que estão sendo aí na base, está subindo, mas não estão sendo aproveitados. Essa é a verdade. Não estão sendo aproveitados. Então, o que você acha? O Flamengo deve ou não deve ir no mercado em busca de mais um jogador, mais um volante, para deixar ali no meio de campo, já que saindo do Gerson e saindo o Éric Pulgar ficando de fora? Fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Situação envolvendo o Michael. O Michael tem 2 propostas na mesa para deixar o Flamengo. O Flamengo já está ciente da procura de 2 clubes brasileiros, que não teve nomes revelados, com interesse em poder contar com o Michael já nessa janela de transferência. Por enquanto, não tem nenhuma proposta oficial na mesa do Flamengo. E se chegar o Flamengo, realmente a proposta for bacana, for vantajosa para o Flamengo não vai se opor a negociar o atacante Michael, uma vez que o Flamengo também vai no mercado em busca de mais um ponta com característica diferente do que já temos aí entre Michael e Everton Cebolinha. O Olympiacos da Grécia confirma para valer o interesse em Léo Ortiz. O Flamengo, por sua vez, não pensa em negociar o zagueiro. O Flamengo, inclusive, né, a informação trazida lá no Sport 24 Horas é que os gregos já sabem que o valor que o Flamengo topa negociar por 15 milhões de euros, cerca de 96,5 milhões de reais. Léo Ortiz é titular absoluto e vem sendo um dos pilares defensivos da equipe na temporada. E o Flamengo não tem a intenção de vender o zagueiro Léo Ortiz. Não chegou proposta também nenhuma ainda oficial na mesa do Flamengo. Enquanto não chegar, o Flamengo não vai sentar, não vai ouvir, a não ser que seja uma proposta astronômica. Aí você me pergunta, Henrique, será que o Flamengo pode negociar o Léo Ortiz? Pode, se for uma proposta totalmente astronômica. Aí sim pode acontecer. Bom, mas fica à vontade, deixa aí nos comentários. Você negociaria o zagueiro Léo Ortiz? Se caso chegue uma proposta bacana, mesmo que seja uma proposta boa, você negociaria? Sim ou não? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Situação envolvendo o Wesley, rapaz. 4 equipes europeias, Chelsea, Roma, Juventus e Manchester City, já estão de olho em Wesley para valer. A janela nem abriu ainda. E a informação que temos é que a Roma e Juventus é que estão na frente, largando aí. A Roma, inclusive, definiu que quer o Wesley para a sua lateral direita. As conversas já começaram e o clube italiano agora tenta convencer o Flamengo a diminuir o valor pedido pelo jogador. Informação, inclusive, trazida aí pelo jornalista italiano Gianluca Di Masio, que trouxe com exclusividade que a Roma larga na frente da Juventus e já iniciou conversas por Wesley. Olha só, hein? Lembrando que o Flamengo pede 30 milhões de euros para iniciar a conversa. Ainda mais agora, com a venda do Gerson, o Flamengo não tem pressa para vender o Wesley. Então vamos ver o que deve acontecer aí. Janela promete, né? Porque contratações mesmo que o Flamengo tem para valer no momento, só o Carrascal, que está muito próximo aí de ser anunciado, e vou falar com vocês daqui a pouco sobre isso. Agora vamos falar sobre a situação do Pedro, né? Olha só, surgiu a informação, na verdade o Mauro César Pereira ele trouxe a informação lá na sua coluna do All Sport, de que o Flamengo está inclinado a negociar o Pedro caso chegue uma proposta que seja considerada boa, né? Que seja considerada boa. A informação agora trazida lá no coluna do Flamengo é que Pedro está chateado e desmotivado com a falta de oportunidades no Flamengo. O atacante sente que não conta com o prestígio de Felipe Luiz, o que tem abalado sua confiança. No Mundial, o camisa 9 quase não foi utilizado e lamentou a ausência contra o Chelsea e contra o Bayern. Apesar do incômodo, ele não pediu para sair. Caso ocorra uma saída, a decisão partirá da diretoria e da comissão técnica, mas até agora o atleta não foi comunicado. Aí apuramos mais informações, é que o Flamengo não tem interesse de vender o Pedro e nem o camisa 9 quer deixar o clube. O mais querido afirma que o atacante não tem proposta e se chegar será analisada. O jogador continua se dedicando normalmente nos treinos e é peça importante no elenco de Felipe Luiz. O representante de Pedro nega interesse do Flamengo em negociá-lo e reforça bom ambiente com a comissão técnica. O agente destacou que a relação de Pedro com o técnico Felipe Luiz é excelente e sem qualquer tipo de desgaste. Bom, eu estava aqui revendo aqui uma entrevista coletiva do Felipe Luiz lá em fevereiro
após a vitória do Flamengo sobre o Botafogo na Copa do Rei, né, Supercopa Rei, e o Felipe Luiz falou o seguinte, que o time, quando o Pedro voltar, o time vai se adaptar ao Pedro, a forma como o Pedro joga, e o Felipe Luiz sabe a forma como o Pedro joga. Agora, com o Pedro cotado aí para, né, poder assim ter a ser negociado, porque é aquela coisa, onde tem fumaça, há fogo. Eu estava assistindo com um programa, parte do programa lá da Renata Fã na Band, e o Ronaldo, né, inclusive até falaram sobre os valores, tudo muito mais, que o Flamengo pretende negociar o Pedro, 25 milhões de euros. 25 milhões de euros, né? 160 milhões de reais. Mesmo valor aí que o Zenit está comprando o Gerson. E aí, o Ronaldo falou, ele vai para um time europeu. O Corinthians. O Ronaldo querendo o Pedro no Corinthians. O Capelani, né? Que é um apelão lá, só faz falar mal do Flamengo. Ele falou, cara, o Palmeiras já tentou uma vez. Agora seria a oportunidade do Palmeiras ir lá e trazer o Pedro para jogar, que vai jogar muito melhor, vai fazer mais gols do que o Vitor Roque, todo mundo junto. Olha só, os caras estão loucos para levar o Pedro do Flamengo. É, meus amigos. Mas o Felipe Luiz, cara, eu não queria falar isso aqui, mas eu estou vendo aí o Felipe Luiz fazendo quase a mesma coisa que o Tite fez com o Gabigol, Felipe Luiz fazendo com o Pedro, deixando o Pedro, ó, escanteado lá. Essa é a verdade. Bom, mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. É aquela coisa, onde há fumaça é fogo. E a gente sabe a metodologia de trabalho da diretoria. É total sigilo. Eles não vão falar que vai liberar o Pedro. Eles não vão falar isso aí nunca, tá? Eles não vão falar isso. Essa é a realidade. Mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, fala agora sobre Jorge Carrascal. Jorge Carrascal será para valer o reforço do Flamengo, nação? O Júlio Miganeto trouxe até aqui o seguinte, o Flamengo acertou a contratação de Jorge Carrascal, meia colombiano que estava no Dinamo de Moscou da Rússia. A negociação foi fechada por 14 milhões de euros, sendo 12 milhões parcelado em 3 vezes e 2 milhões de bônus. O anúncio oficial deve acontecer até o dia 10, antes da abertura da janela de transferências. Jorge Carrascal será anunciado, segundo o jornalista Júlio Miguel Neto. O Flamengo já acertou todos os detalhes. Agora só está preparando mesmo o anúncio de Carrascal para ser anunciado como novo reforço do Flamengo. Por enquanto, é a única negociação que o Flamengo tem aí para valer em andamento. Porque o resto é só sondagem. Proposta para valer mesmo, a gente quer, a gente vai buscar. Não existe. Só o Carrascal. E ponto. Possa ser que a qualquer momento o Flamengo possa anunciar, pode ter uma negociação em sigilo, né? Como o Zé Boto mesmo já falou, que a gente nossa negociação é para sem ninguém saber, mas alguns que a gente chega aqui, fala sobre alguns detalhes, sobre que a gente tem interesse, que não tem, quando o negócio já está muito bem avançado, mas início de negociações ninguém vai ficar sabendo. O Zé Boto já falou. E se vazar da outra parte, a gente abandona a negociação. Vocês lembram disso? Então vamos ver o que deve acontecer. Eu só estou vendo aí muita gente deixando o Flamengo. Muitos jogadores deixando, sem contar com a limpeza que eles fizeram na base, né? O Flamengo vai jogar com o Barcelona em agosto agora. Complicado. Vamos ver aí o que deve acontecer. Tomara que eles estejam certos e eu esteja errado nessa minha convicção aí de que eles estão fazendo. Bom, mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fica com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.